Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marilena Chaves do canal Matematicamente. Esse vídeo faz parte de uma série de matemática que trabalha a matriz do SPAES, Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, com foco nas turmas de 9º ano do ensino fundamental. E se gosta dos nossos vídeos, não esquece de curtir os nossos vídeos, deixar um like, compartilhar com os colegas e os professores e de fazer um comentário bacana. E isso vai nos ajudar a produzir mais conteúdos como esse para vocês. Vem, se liga na aula 2 para ficar por dentro do descritor 7 do SPAES. Bem, aqui no nosso próximo slide, pessoal, a gente tem aqui o D7 na aula 2, tá? Essa aula 2 do descritor 7, a gente vai trabalhar o quê? O máximo divisor comum, que é o MDC. E o que significa o MDC? Definição: o máximo divisor comum, que é o MDC, de dois ou mais números naturais, é o maior dos divisores comum entre eles. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? A gente tem dois números ou mais, e eu vou buscar qual é o maior divisor comum entre eles. Qual é o número que divide esses dois números ou mais, que ele seja o maior possível. Para isso, a gente vai apresentar aqui alguns algoritmos. E o que é esse algoritmo, professor? É o método prático de calcular o MDC. Processo prático para a determinação do MDC. A gente está aqui na aula do D7 do SPAES, né? Aula 2. Veja como fazer o cálculo do MDC usando a decomposição em fatores primos. A gente vai pegar os pares de números, decompor em fator primo e observar qual é o fator comum nessa decomposição. Então, quem é o MDC de 35 e 21? Basta que a gente faça a decomposição em fatores primos, ok? Então, vamos lá. O 35 e o 21 não tem pares, então posso usar aqui um 3. 35 não pode ser simplificado para 3, então sobra o 35. O 21 pode ser dividido para 3, que dá um 7. Beleza. Posso continuar com o 3? Não, vamos começar com o 5 agora. 5. 35 pode ser simplificado para 5, que dá 7. E o 7 não pode ser, então repete o 7. Observe que agora eu fiquei com 7 e 7. Agora aqui a gente tem um fator comum, que é o próprio 7. 7 dividido para 7 é 1, a gente fecha. 7 dividido para 7 é 1, a gente também fecha. Então, quem é o MDC entre 35 e 21? Ora, o MDC entre 35 e 21 vai ser o produto dos fatores comuns. O único fator comum aqui foi o 7. O 7 dividiu o 7 e o 7 dividiu o 7. Então, isso aqui a gente chama de fator comum. Marilene, por que ele é o fator comum? Porque ele dividiu ambos os números ao mesmo tempo. Observe que o 3 só dividiu o 21. O 3 não dividiu o 35. Então, ele não é um fator comum. O 5 dividiu o 35, mas o 5 não dividiu o 7. Então, o 5 não é fator comum. Então, o fator comum é aquele número que vai dividir os dois ao mesmo tempo. Então, o nosso MDC vai ser o próprio 7. Ok? Nesse outro caso aqui, ó, é 165 e 90. Então, vamos fazer a fatoração. 165 e 90. A gente já pode observar que 90 é par, então eu posso começar com o 2. Ó. Mas o 165 não. Então, eu vou repetir o 165 e 90 dividido para 2 é 45. Observe que o 2 não dividiu o 165. Então, o 2 não é um fator comum. Tá? Agora ficou 165 e 45. Ora, isso aqui vai ser possível dividir por 3. Ó. E observe que o 3 vai dividir os dois. 3 divide 165, que dá 55. E o 3 também divide o 45, que dá 15. Então, observe que o 3 aqui ó, já foi um fator comum. Tá? Ele dividiu os dois ao mesmo tempo. O próximo, eu posso usar o 3? Posso. O 3 divide o 15, mas o 3 não divide o 55. Então, esse segundo 3 aqui ele já não é um fator comum. Então, esse 55 eu vou repetir. E o 15 dividido para 3 é um 5. Ótimo. E agora, Mariana, posso continuar com o 3? Não, não tem mais números divisíveis por 3. Então, agora vamos colocar o 5. Ora, 55 dividido para 5 é 11. Então, ele dividiu. Beleza. E o 5 dividido para 5 é 1. Beleza. Então, esse 5 dividiu o 55 e também dividiu o 5. Então, esse cara é um fator comum. Ok? E aqui ele terminou. Ó. Agora eu só posso colocar o 11 para fechar o 11. 11 por 11 é 1. Então, se eu te perguntar quem é o fator comum, vai ser o 3 e o 5. Então, quem é o MDC? É o produto entre os fatores comuns. Então, se eu fizer 3 vezes 5, isso vai me dar 15.
Então, eu posso dizer que o máximo divisor comum entre 165 e 90 é 15. Então, eu escrevo aqui o MDC de 165 e 90 é 15. Ok? E para a gente fechar aqui o último, que é o processo do algoritmo, né? A gente está vendo aqui o algoritmo prático, o processo prático, para você descobrir que é um MDC, para depois a gente ir aqui para as situaçõezinhas problemas, para a gente discutir sobre elas. Então, o MDC entre 15 e 28. Observe como é interessante esses dois números. Então, tem o 15 e o 28. Vamos fazer aqui a fatoração. Bem, o 15 e o 28 vai ser, eu posso começar com 2, porque o 28 pode, mas o 15 não. Então, o 15 eu vou repetir. E o 28, simplificado para 2, ou dividido para 2, 14. Observe que o 2 não é fator comum. Ele dividiu apenas o 28, o 15 não. Posso continuar com o 2, ó, porque o 15 eu vou repetir, porque ele também não pode ser dividido para 2, mas o 14 para 2 é um 7. Ótimo. Já usei o 2, não posso mais usar, porque ambos aqui são ímpares. Então, vamos começar com o 3. Será que o 3 dá certo? Dá. O 3 divide o 15. Ótimo, que dá um 5. Mas o 3 não divide o 7. Então, você repete o 7. Agora, ficou dois primos entre si, o 5 e o 7. O 5 só pode ser por 5, que dá 1. E o 7 a gente vai repetir. O 7 só dá por 7, que a gente vai fechar aqui com 1. Eu quero que vocês observem uma coisa. Nesse processo, não houve nenhum fator comum. Não tem fator comum. Vou até colocar aqui, ó. Não tem fator comum. Ora, se não tem fator comum, quem vai ser o MDC entre 15 e 28? O MDC entre 15 e 28, quando não tem fator comum, vai ser o maior deles. Deles quem? O 1. O 1 é o único que vai ser divisor de 15 e que também vai ser divisor de 28. Como não tem fator comum, o 1 assume o MDC. Ok? Agora a gente vai ver as situações problemas envolvendo o MDC e como resolvê-la. Aplicação prática 1. A gente aqui está no descritor D7 do SPAES durante a aula 2. Então diz o seguinte, ó. Ivone tem 12 selos e 30 figurinhas repetidas. Ela quer reparti-las igualmente entre um grupo de amigos, de modo que não sobrem selos nem figurinhas. Qual é o número máximo de amigos que o grupo pode ter para que isso seja possível? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que, nesse caso, Ivone tem números diferentes, tanto de selo quanto de figurinhas, mas ela quer repartir de forma igual entre um grupo de amigos. Então, a pergunta dela é a seguinte: qual é o número máximo de amigos? Observe que eu quero saber qual é o número máximo de amigos em cada grupo para que essa divisão aconteça. Como é o número máximo, eu já sei que a gente vai usar o MDC entre 12 e 30. Então, vamos fazer essa conta. Quem é o MDC entre 12 e 30? Então, vamos fazer aqui a fatoração em fatores primos, que vai ficar da seguinte maneira. Posso usar o 2, porque o 12 pode ser simplificado para 2, que dá 6, e o 30 pode ser simplificado para 2, que dá 15. Observe que eu já não posso mais usar o 2. Lembrando que se eu usei o 2 para o 12 e o 2 também dividiu o 30, então o 2 é um fator comum, já marco ele aqui. Bem, aqui eu posso usar o 2 de novo, mas ele vai dividir apenas o 6, ó, que dá um 3. Ele não divide o 15, então a gente repete o 15. A gente não vai mais usar o 2, tá? Agora ficou 3 e 15. Ora, 3 divide 3, que dá 1. E o 3 divide o 15, que dá 5. Ótimo, então o 3 dividiu o 3 e o 3 dividiu o 15. Então o 3 é um fator comum, né? Agora sobrou o 5 só pode ser por 5, que dá 1. Então, quem é o MDC? O MDC vai ser o produto entre os fatores comuns, que vai ser 2 vezes 3. Isso me dá 6. Então, o que é 6? 6 é o número máximo de amigos em cada grupo. Então, 6 amigos em cada grupo. Esse é o número máximo de amigos, tá? Ou seja, eu vou ter 6 amigos em cada grupo, né? E cada amigo desse grupo vai receber um número de figurinhas, assim como ela vai dividir, ok? Esse é o primeiro problema aqui do modo prático. Vamos para o segundo. O segundo diz o seguinte: Laura tem 28 metros de fita verde e 20 metros de fita amarela para decorar pacotes de presentes.
Ela quer cortar essas fitas de modo que os pedaços tenham o mesmo tamanho. Maravilha. Que seja o maior possível e que não haja sobras de fita. Quantos metros deve ter cada pedaço de fita? Então, observe que a pergunta é a seguinte. Ela tem 28 metros e 20 metros de fita, uma verde e a outra amarela. E ela quer cortar elas do mesmo tamanho, da forma que seja o maior possível. Ó. Maior possível. Isso dá a ideia de máximo. Se dá a ideia de máximo, a gente já sabe que vai usar o MDC. Então, basta a gente calcular o MDC entre 28 e 20 metros. Tá? Então, quem é esse MDC? Vamos fatorar. 28 e 20. Ora, 28 e 20 dá por 2, porque eu sei que são pares. 28 para 2 dá 14, ó. E 20 para 2 dá 10. Mais uma vez, o 2 dividiu 28 e que também dividiu 20. Então, o 2 é um fator comum, marca ele. Posso continuar usando o 2. Né? 14 dividido para 2 é 7. 10 dividido para 2 é 5. Então, 14 e 10 foram divididos para 2. Então, esse 2 também é um fator comum. Agora ficou 2 primos. Eu já sei que 5 só dá por 5. Fechei o 5 e baixo 7. O 7 só dá por 7. Baixo 1. Observe que o meu fator primo aqui vai ser só 2 vezes 2. Ó. 2 vezes 2, que me dá 4. Então, o máximo divisor comum entre eles vai ser 4. Como eu quero metros, ó, então cada pedacinho de fita vai ficar com 4 metros. 4 metros cada pedaço de fita. Ok? É isso, pessoal. Essa foi a aplicação do processo prático do nosso problema 2. Então, vamos para o nosso problema 3. Bem, o nosso problema 3 diz o seguinte. O nosso problema 3, pessoal, ele é um pouco mais organizado, tá? Ele exige uma coisinha a mais aí. Então, o que ele vai exigir da gente? Diz o seguinte, ó. Para a montagem de uma estante, 2 pedaços de madeira, ou seja, caibros, medindo 350 centímetros e 140 centímetros, vão ser divididos em pedaços iguais, de maior medida possível, cada um, ou seja, sem sobras. O número total de pedaços obtidos será D. Observe que ele está perguntando não o tamanho do pedaço. Se ele estivesse pedindo o tamanho do pedaço, bastaria você fazer o MDC. Só que ele não está pedindo o tamanho do pedaço, ele está pedindo o total de pedaços. Então, a gente precisa saber que tamanho cada um tem, para depois a gente cortar cada pedaço desse caibro, para a gente saber quantos pedaços vão dar. Então, vamos calcular o MDC. Marilene, por que eu tenho que fazer o MDC? Porque ele falou aqui ó, que seja o maior possível. Então, dá a ideia de máximo. Ok? Então, vamos lá. O MDC de 350 e 140. Quanto isso vai nos dar? Posso colocar aqui do menor para o maior, né? Sem perda de informação. Ok? Então, vamos fazer essa conta. Já sei que os dois são pares, então dá para me fazer por 2. 140 dividido para 2 dá 70. E 350 dividido para 2 dá 175. Pronto. Já sei que o 2 não dá, mas eu marco logo o 2, porque ele foi um fator comum. O 2 dividiu o 140 e o 2 dividiu o 350. Ora, continuo com o 2, porque ele vai dividir o 70 e vai ficar 35. O 175 não pode ser dividido, então a gente baixa ele. Ok? E agora, Marilena? Agora que o próximo vai ser um 5. O 5 vai dividir o 35, que dá 7. E o 5 vai dividir o 175, que dá 35. Pronto, o 5 também é um fator comum. O 5 dividiu o 35 e o 5 dividiu o 175. Então, marca ele como fator comum. Agora, pessoal, a gente vai continuar com o 5. Porque o 5 vai dividir o 35, mas não divide o 7. Então, a gente baixa o 7 e o 35 dividido para 5 é 7. E para a gente finalizar aqui, ó, deu 7 e 7. Então, a gente vai fechar com o 7, que fecha os dois ao mesmo tempo. Ok? Então, 7 também é um fator primo. Ok? Um fator comum, melhor dizendo. Então, para que a gente saiba quem é o MDC, basta eu fazer o produto entre os caras que foram comuns. Então, quem for o comum? O 2, o 5 e o 7. Então, 2 vezes 5 vezes 7.
A gente sabe que isso é bem simples, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70. Então, cada pedaço vai medir 70 centímetros, ok? Então, cada pedacinho de caibro vai medir 70 centímetros, ok? Agora a pergunta é, qual o total de pedaços? Essa foi a primeira parte, óbvio. Vamos para a segunda parte. Esse problema tem uma segunda parte. Para a gente saber quais são os pedaços, basta que a gente faça o seguinte. Pega esse que tem 140 centímetros e divide por 70. Então, vão ser 140, que é um pedaço total, dividido por 70. Isso vai dar 2. Então, são 2 pedaços. E o outro vai ser 350 dividido para 70. Ora, dos 350 dividido para 70 vai ser um 5. Então, vai ser 5 pedaços. Então, o total de pedaços vai ser 2 mais 5. Então, vão ser 7 pedaços de caibro, cada um com 70 centímetros de tamanho. E aí não terá sobras, ok? Então é isso, pessoal. E a gente vai agora para o último problema, tá? Vamos aqui para o último problema, que diz o seguinte, aplicação prática. Pessoal, eu considero essa daqui a mais complicadinha da nossa lista, porque a interpretação dela é um pouco complexa. Mas dá certo, vamos entender bem direitinho. Um lojista tem 45 lâmpadas. Ele tem 12 lâmpadas amarelas, 15 lâmpadas azuis e 18 lâmpadas verdes. Com essas 45 lâmpadas, quer formar caixas que tenham cada uma o mesmo número de lâmpadas. Esse daqui ó, é a exigência. Ele tem que ter o mesmo número de lâmpadas amarelas, mesmo número de lâmpadas azuis e o mesmo número de lâmpadas verdes. Quantas caixas pode formar e qual é a composição de cada uma delas, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A princípio, a gente vai fazer o MDC. Então, MDC entre 12, 15 e 18. Para que isso? Quando a gente fizer isso aqui, a gente vai saber qual é o número de caixas que eu vou precisar, ok? MDC, vamos lá. 12, 15 e 18. Vamos fatorar esses caras. Vamos lá. Dá para me fazer com 2? Dá. 12 é divisível por 2, então dá um 6. O 15 não é, então baixa o 15. E o 18 dividido para 2 é o 9. Observe que o 2 não foi um fator comum. O 2 dividiu o 12, o 2 dividiu o 18, mas o 2 não dividiu o 15. Ok? Agora, eu posso continuar usando o 2? Pode, porque tem um 6 lá. Ó. O 2 divide o 6, que dá um 3. O 15 não é divisível e o 9 não é divisível. Agora ficou 3, 15 e 9. Não posso usar o 2 porque não tem mais pares. Então, vamos para o 3. Observe que o 3 divide todos agora. 3 divide 3, que dá 1, e aqui a gente fecha. O 15 dividido por 3 é 5. E o 9 dividido por 3 é 3. E aí a gente pode continuar usando o 3 só para a gente fechar a continha. Tá? Então marcar isso aqui que ele é o fator comum. 3 dividido para 3 é 1. E repete o 5. E o 5 só pode ser por 5, que dá 1, fechou. Então, o nosso fator comum foi apenas o 3. Ok? Então, o nosso MDC vai ser 3. Mas o que é esse 3? Vamos voltar para a interpretação da questão. Ele diz o seguinte, ó. Com essas 45 lâmpadas, quer formar caixas que tenham cada uma o mesmo número de lâmpadas amarelas, azuis e verdes. Observe, não é o mesmo número de lâmpadas azuis, amarelas e verdes em cada caixa. Ele diz que cada caixa vai conter lâmpadas nessa proporção. Quantas caixas podem ser formadas e qual é a composição de cada caixa? Então, essa aqui foi a primeira parte. Qual foi a segunda parte? A segunda parte a gente vai fazer o seguinte. Observe quem são as lâmpadas amarelas. Vou colocar aqui, ó. Amarelas. Eu tenho 12 lâmpadas amarelas e vou dividir essas 12 lâmpadas em 3 caixas. Ok? Então vai ficar quantas lâmpadas em cada caixa? Vai ficar 4 lâmpadas amarelas em cada caixa. Ok? Agora vamos para as azuis. As lâmpadas azuis vão ser 15 dividido em 3 caixas. Então, eu vou ter 3 dividido para 15 dividido para 3 é 5 lâmpadas azuis. E vamos para as verdes. Olha, as lâmpadas verdes são 18.
Então vai ficar 18 para 3. 18 dividido para 3 são 6 lâmpadas verdes. Ok? Aí a pergunta dele é, quantas caixas? 3 caixas. E qual é a composição entre elas? Vai ser da seguinte forma. Terceiro passo é responder, quantas caixas? 3 caixas. Ok? E a quarta é a composição. Qual é a composição em cada caixa? Então, em uma caixa, a gente vai ter, a gente vai ter 4 lâmpadas amarelas. Eu vou fazer aqui um desenho rápido. Então, a gente vai ter 1, 2 e 3 e 4 lâmpadas amarelas. A gente vai ter 5 lâmpadas azuis. Deixa eu pegar aqui. A gente vai ter 5 lâmpadas azuis. Então, vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. E vai ser 6 lâmpadas verdes. Então, deixa eu pegar aqui o verdinho. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, a nossa caixa vai estar montada dessa forma. Vou ter 3 caixas e cada caixa vai ter 4 lâmpadas amarelas, 5 lâmpadas azuis e 6 lâmpadas verdes. Então é isso, pessoal. Obrigado. E fechando aqui a nossa aula, mostrar aqui como está a questão das matrizes, né? O D7 na SPAES, no SAEB não tem, na BNCC a gente tem no sexto ano habilidade 5, no sexto ano habilidade 6 e no sétimo ano habilidade 1. E aqui na matriz dos saberes do cientista-chefe, o saber 2, habilidade 17. É isso, pessoal. Agradeço, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.